Olá, seja bem-vindo no Foco Empresa, onde o foco é a estratégia em mentes por trás de grandes negócios. Com oferecimento, Academia da Comunicação, Faculdade Sim, Emprecop, que acreditam na educação e no cooperativismo. Hoje, o nosso convidado é Cleito Ramos, gerente administrativo e comercial do Grupo Casa e Arte, referência no ramo moveleiro, não só em Suzano, mas no Alto Tietê e no estado de São Paulo. Cleito, seja bem-vindo aqui no Foco Empresas. Muito prazer, Walterson. Muito prazer a quem nos assiste. É um prazer hoje estar aqui na Academia da Comunicação. E obrigado por não desistir, já nós tínhamos marcado algumas vezes. Rapaz, foi difícil trazer esse homem aqui. A agenda dele tava difícil, hein? E aí deu certo, mas tenho acompanhado aí o podcast, tenho acompanhado no Foco, né? Academia da Comunicação, que é esse espaço, né, de diálogo, de troca, de conhecimento. Então é um prazer hoje estar aqui com você. Legal. Cleito, olhando a sua trajetória aqui, né, muitos não sabem, mas você começou no varejo, né, e também você atuou na prefeitura de Suzano, você trocou a estabilidade do setor público para o privado. Como que foi essa viravolta, né? Foi essa virada de chave na sua vida? Essa história é muito que me enche de orgulho, né. Primeiro porque sou filho de Elias João da Silva, que é mestre de obra, um paranaense, né, e da Jolinda Francelina, que é uma baiana, né, e os Uhum, 2 sempre teve desde criança eu sempre encontrei no meu lar um um canal de empreendedorismo. Por mais que certo. eles não eram formados, meu pai é mestre de obra, então ele construía casa, eu tinha maior admiração vendo meu pai com muito conhecimento construindo aquelas casas, e quando sobrava um dinheiro ele abria ali uma quitanda, que na época era um comércio que tinha. Então, para mim, hoje olhar, essa minha trajetória que vai ali das vendas, do varejo, começa muito na minha infância, né, Legal. muito na minha adolescência. Então, sempre estive com meu pai nas obras, sempre estive com meu pai numa quitanda. Eu lembro que uma época muito difícil da vida, então sobrava um dinheiro, meu pai comprou uma máquina de fazer pão. Uhum, E aí minha mãe fazia pão em casa, eram uns pão caseiro na época, vendia por R$ 1 e nós saímos, com um carrinho de mão vendendo ali no Pantanal, na zona uhum, leste de São Paulo. E ali foi certo. meu primeiro contato ali com o comércio, então cada um saía com um carrinho e eu voltava para casa com os pão vendido, isso, nós vendia pão ali das 5 da manhã, às 7 horas já tinha vendido e voltava todo feliz. Então quando eu olho essa trajetória aí do meu início ali no varejo, depois passando pelo poder público, que foi um convite de estar na prefeitura de Suzano com o prefeito Marcelo Cândido, no qual me trouxe um outro know-how, olhar a cidade, olhar a região da cidade de Suzano. Uhum. E hoje no Móvel Planejado é uma praia que eu gosto, que eu domino, que me fez muito bem. Já trabalhei, já tive marcenaria própria, então quando eu vou para o comércio agora do móvel planejado e da indústria, já estava Legal. bem preparado ali para E eu essa falo que a fase. nossa infância, né, principalmente a nossa geração, né, a nossa geração já é milênio ou é Z? É milênio, né? A nossa geração é milênio. Então, naquele período ajudou a nossa infância e assim foi uma infância difícil, né? Eu vejo você contando um pouco da sua história quando você era, né, criança. Eu também espelho porque a gente sabe quanto que era difícil aquele período. Não tinha acesso a tantas informações, a emprego, a renda, a dinheiro e era os nossos pais eles ralavam para sustentar a gente. Isso, né, a gente tem muito da nossa infância hoje nos profissionais que se tornamos. E aí tem uma questão interessante aqui, que essa entrada sua no ramo de planejados foi um convite do seu irmão, né? Como foi essa transição, esse choque de realidade aí? Seu irmão te chama para você, né, ir para a área de planejados. Isso, e o meu irmão Edmilson já estava no varejo há muito tempo, trabalhou em grandes magazine, e a convite, né, inclusive do Fernando, do grupo Casa e Arte, ele foi para trabalhar no grupo Casa e Arte vendendo móveis planejados. Certo. E aí eu já tinha um traquejo ali comercial, já tinha uma facilidade comercial, e ele sempre falava, cara, você tinha que vir para esse setor. Esse setor é um setor que está em expansão, está em crescimento. Então, quando ele me chamou para vir para a loja de móveis planejado, cara, eu não entendia nada, não sabia pouco do setor. Já dominava a questão comercial, né? Uhum. Porque, como eu falei para você, comecei minha infância vendendo pão ali, marretei dentro do trem, vendi na estação. Então já tinha toda essa parte comercial de ir para cima, de ser proativo. Quando eu chego no móvel planejado, eu me encontro ali com um setor
que naquela época quando eu entrei ali, que foi 2017, a cidade de Suzano estava em expansão. Uhum. Então, como eu já tinha passado por o poder público e conhecia muito bem a cidade, eu aproveitei aquele conhecimento que eu tinha da cidade e comecei a explorar, né, as construtoras que estavam chegando na cidade, e ali atendendo o cliente com muito sempre com muito carinho, sempre com muito amor, né. Eu costumo dizer que vender é fácil, vender não é uma coisa difícil. Para vender, você precisa ter felicidade. Você Sim. precisa é um estado de espírito, né. Se você sorrir para uma pessoa, você está vendendo, né, vendendo a sua imagem. Então, esse convite eu aceitei e desde lá me dediquei para dentro desse setor, conhecendo o mercado, conhecendo atendimento, e hoje tenho o prazer de estar hoje fazendo parte de um grupo, que é um grupo de 16 anos, não é um grupo Legal. gerenciar um grupo como o Grupo Casa e Arte, que é consolidado, que é Referência. uma referência, mas fundada ali pelo Laércio, Marcelo e Fernando. Então, para mim é um prazer hoje ter os resultados que nós estamos fazendo no Alto Tietê. Certo. Vendas, né, propecções hoje, né? A sua carreira no setor foi uma carreira meteórica, né? Foi uma carreira que, né, você começou como vendedor, depois projetista, depois edificações, enfim, né? Você tem essa gama, porque eu falo que o profissional ele precisa conhecer o todo. Por mais que a gente atua numa área específica, você precisa conhecer o ramo como um todo. Construção civil, quais são a questão dos móveis, o feeling, né? Você precisa ter ali a paixão pelo que você faz. Como que foi isso, Cleiton? Essa questão da você sair como vendedor, você ir ali para técnico de edificações, depois projetista, como é que foi essa alavancada na sua carreira? Eu acho que todo profissional hoje, ele tem que se dedicar para ser a mais do que a profissão dele precisa. Então, hoje ter buscado conhecimento ali nas edificações, um pouco baseado naquilo que eu vi na infância, meu pai construindo, então foi um prazer estudar técnico de edificações, Uhum, acompanhar a construção civil, acompanhar o mercado que tem, eu acho que são um ponto fundamental, Walterson. Não tem como a gente ser um profissional não conhecendo o mercado, não tendo as capacitações que a sua profissão precisa, conhecendo o consumidor, conhecendo o território. Então é uma somatória. Para legal. mim foi, como digo, foi um prazer mesmo, né. Eu olho para minha trajetória, eu tenho muito orgulho, eh, por ter encarado, né, Uhum, ter se dedicado, ter estudado. Não é fácil, né, não é fácil você hoje ser um gestor, ser um vendedor, ter um comércio próprio, empreender não é uhum, fácil, né, tem que se dedicar muito. Você tem que se ir além do que é colocado na prateleira, né. uhum. Hoje a vida do empreendedor não é uma vida fácil, é uma vida de dedicação, né, de estudo. Geralmente o pessoal vê o cara com sucesso e fala assim: "Olha, com sucesso", mas tem que Foi entender fácil, foi tem que fácil. entender que o cara acordou às vezes 5 horas da manhã e aí ele foi estudar antes de chegar na empresa, e aí se ele é uma empresa pequena ainda, ele chegou, limpou a empresa dele, talvez ele tenha um colaborador, e Uhum. ali ele faz de tudo para aquele colaborador chegar e ter as melhores condições, né. E quando é uma empresa grande, também esse cuidado, esse zelo tem que continuar, Legal. né. Eu acho que é isso que fez a grande diferença. Hoje eu tenho tranquilidade de olhar a construção civil de A a Z, então acompanho minhas parcerias hoje com construtoras, grandes Legal, construtoras do Alto Tietê, e que me deu essa visão hoje de estar no mercado liderando ele no Alto Tietê. legal. Antes da próxima pergunta aqui, né, que é o conhecimento técnico e de planejar deu vantagem na hora de fazer a venda? Mas antes disso, queria falar aqui para você que está nos acompanhando, hein? O Cleito, ele é tão bom na venda que ele me apresentou um projeto, né? E ele conseguiu, você que está nos acompanhando aí, ó, você que é vendedor, né, de diversas áreas, né, não só do ramo de planejados. Ele conseguiu me colocar, eu e a minha esposa, dentro do projeto. E aí, Cleiton, aquilo ali foi uma sacada que eu levo para minha vida. Então, quando eu faço uma proposta de um podcast para algum cliente nosso aqui, eu coloco ele no podcast. Eu pego a Que foto do legal. cara, coloco ele dentro do podcast, que foi uma técnica, né, de venda. Eu achei, né, muito brilhante, assim. Eu falei, cara, que show de bola. O cara se sente dentro do projeto. Fala, meu, eu tô me vendo aqui dentro do projeto. Da mesma coisa que eu me vi dentro da minha casa depois de pronta, né? E isso é fundamental, você entender não somente a dor do cliente, né, você não entender somente o projeto que você vai desenvolver, mas você entender que você tem que olhar para o ser humano com profundidade, Uhum, sabe. A pessoa que vem procurar, a sua empresa, né, no meu caso do ramo planejado, ela
a primeira coisa que eu faço é um brief, né? Então, eu vou fazer um questionário, vou entender a Um vida bom do briefing. cara. É um bom brief. Ele é a porta fundamental de qualquer negócio, o Walterson. Porque, em tese, eu vendo um guarda-roupa. Eu Certo? vendo onde o cara guarda um copo. Eu vendo onde o cara pendura uma camiseta. Só que não me importa quantas gavetas, Walterson, eu tenho que colocar no projeto. Eu nem tô olhando isso. Eu quero Uhum. entender o estilo de vida da pessoa. O que que Entendeu? ela faz quando ela acorda de manhã, quais os hábitos dela, o que que deixa ela feliz, o que que deixa ela confortável. E quando eu apresento um projeto junto com a minha equipe, hoje eu tenho uma equipe que é extraordinária, né? Uma equipe que, cara, fora do comum, eu acho que não há sucesso sem equipe, Certo. né? É uma felicidade imensa, Walterson, quando a gente olha para o cliente e a gente vê o brilho nos olhos dele e fala assim, cara, eles olharam em profundidade, eles foram no No detalhe, detalhe. sabe, assim. Então, é isso que nós oferecemos, né? É isso que eu me dedico quanto profissional, não é porque nós participamos de feira, Casa Cor, revista, formação, que a gente não tem que olhar com profundidade, Uhum. né? Cada projeto tem que ser exclusivo para cada cliente. Eu acho que Uhum. esse é o segredo do sucesso para qualquer negócio, não é? Cada cliente é um ser humano que tem que ser olhado com profundidade. Hã. E pensando nessa questão do gerente comercial. O gerente comercial, nós vamos entrar no administrativo, mas vamos para o comercial, né. Quais são os fins, quais são as sacadas que você precisa para trazer esse cliente, e às vezes é um cliente classe média alta, porque hoje o móvel planejado, querendo ou não, atende um público muito específico, e você como diretor comercial, quais são as sacadas, né, para quem está nos acompanhando, os feelings que, vocês desenvolvem lá na Casa e Arte, para trazer esse cliente, para ter essa profundidade, enfim, o preparamento, né, a preparação da equipe também que é fundamental para atender esses clientes alto padrão, Cleiton. Eu acho que a primeira coisa é se definir conhecer bastante o seu produto. Então você tem que ter, técnica e habilidade de conhecer o seu produto e definir o seu cliente. Quando você define o seu cliente, aí você consegue, fazer o mapa para entender, qual é a classe social que ele participa, qual é a visão de mundo, qual é o budget que ele tem. Então quando você estabelece, um projeto, no caso do móvel planejado, primeiro você tem que ver qual camada você vai trabalhar. O Você móvel precisa definir planejado, seu nicho. você precisa definir o seu nicho e a partir que você definir o seu nicho, Walterson, você se comunicar 100% com ele. Então, se eu tenho uma empresa que vai atender a Minha Casa Minha Vida, e a empresa tem que estar 100% ligada à Minha Casa Minha Vida. Então, eu tenho que falar como Minha Casa Minha Vida, a decoração tem que ser da Minha Casa Minha Vida, o ambiente tem que ser. Então, você define o nicho. E a mesma coisa para os outros segmentos. Então, se você Uhum. pegar o alto padrão, você vai ter que falar como alto padrão, se comportar como alto padrão, desenvolver a sua estratégia como alto padrão. Hoje, como gestor comercial, eu estou como um gestor comercial ali há 3 anos. Quando eu Legal. comecei, vim para o grupo Case Arte, eu já tive a minha empresa de móveis planejado, Walter. Você acompanhou, tenho o Acompanhei prazer lá. de você ter acompanhado essa jornada. Quando eu fecho a minha empresa, e eu chego para o Fernando Pena, e aí eu falo, Fernando, eu tô fechando a minha empresa. E ele falou, Cleiton, vem trabalhar comigo. Ele falou, qual função você quer dentro da empresa? Eu falei, eu quero ser vendedor. Aí ele falou, não, cara, mas você tá fechando a sua empresa. Eu falei, não, eu quero voltar como vendedor. E aí ele pegou e falou assim, pô, mas não faz sentido, cara. Você já tem uma habilidade, já tem uma trajetória que você pode vir contribuir. Eu falei, não, cara, eu quero vir como vendedor. Aí ele, fiquei 2 anos como vendedor. E quando eu cheguei, Walter, a primeira coisa que eu foquei foi no cliente. Porque como eu tava do outro lado da mesa, eu Uhum. sabia que a coisa mais importante de uma empresa é fechar negócio. Fechar negócio, é o Não é? Se cliente. você não vender o É, seu negócio, pode ser uma xícara, pode ser um escritório de advocacia, pode ser um restaurante. Ele tem que vender, porque correto. a venda é o coração pulsante, o Walterson, de qualquer negócio. É o que vai gerar o combustível ali para você tracionar para os próximos anos. E quando eu chego ali no começo ali dos primeiros anos ali com o Fernando, os vendedores que estavam do lado, né? Eu cheguei todo arrumadinho, tal, limpei minha mesa, organizei. Eu sempre gostei muito de organização, Walterson. Nossa, E essa, é organi... e fundamental essa isso. organização, olha que interessante. Quando eu era muito novo, Walterson, e faltava as coisas dentro de casa, tal, eu via a geladeira da minha mãe e não tinha muita coisa dentro da geladeira. Então eu organizava a geladeira dela com as poucas coisas que tinha. E isso, cara, é uma memória afetiva que quando eu venho agora para a vida adulta, eu cheguei na minha mesa, eu organizei a minha mesa, limpei ela, comprei meu cheirinho, deixei, limpei os outros do lado, falou, esse cara é louco.
esse cara é louco. É a tal da rotina, é a É, o pessoal disciplina, falou: é a "Nossa, que cara louco, ele tá limpando as prateleiras da loja, ele tá limpando o chão da loja". E ali quietinho fiquei. Primeiro mês tive um resultado mediano, segundo mês lacrei a meta que tinha me dado, e depois eu assumi já rapidamente, eu já busquei a liderança, ô Walter. Ali eu já busquei a liderança, então eu perguntei: "Qual é a meta?". A meta na época era R$ 800.000 no ano. uhum, Aí eu já falei: "Olha, eu vou ser um vendedor de 1.000.000 então aqui dentro". show. E chamei a responsabilidade, né. Eu falei: "Olha, daqui pra frente eu só me comunicava com a empresa, falava assim: 'Eu sou o cara de 1.000.000, de 1.000.000, de 1.000.000, de 1.000.000'". Eu lembro que quando deu 9 meses eu estava 1.600.000. Legal. Aí o comércio ali o pessoal olhava para o lado e falava assim: "Pô, é sorte, próximo ano, eu sou de 2.000.000 agora". E ali comecei por tracionei mais 2.000.000 e depois eu recebi o convite para vir para gerência comercial. E aí quando eu converso com o Fernando falou: "Cara, qual loja você quer? Escolhe a loja". Isso que Ah, é bom, assim que é ele falou: bom. Quando "Escolhe a loja". Eu falei é, assim: "Ah, eu quero a isso loja que tem menos resultado". show. É. Você precisa mensurar os Eu falei assim: "Eu resultados. quero a loja que tem menos resultado". E aí quando eu assumo a loja ali, a primeira coisa que eu faço, fecho as portas da loja e vou limpar toda a loja. Eu lembro que ele chegou no final de semana num sábado, a loja fechada, estava organizando o sofá, trocando o sofá de lugar, trocando poltrona de lugar, fazendo faxina. Quando nós abrimos na segunda-feira, que todo mundo chegou, todos os colaboradores da empresa chegou, Walter, foi um susto, porque a gente partimos da realidade que nós temos. É claro que crescer com caixa, crescer com dinheiro, Ah, é cara, é muito mais muito fácil. mais fácil. Agora, já que você vai partir para um crescimento, parte com a realidade que você tem. Exatamente. Então, com a muita humildade, cara, peguei tudo que tinha, mandei limpar, deixei tudo cheirosinho e iniciamos, né. E é uma trajetória que eu estou há 3 anos, né. Há 3 anos junto com o grupo Casa e Arte ali na liderança, hoje nós lideramos o mercado novamente. Hoje a cidade está fechada, então não tem bater uma batistaca na cidade ali de um prédio que vai Vem levantar, o conversar com o grupo Casa Casa e e Arte Arte vai estar e o ali, Cleito tá lá né. liderando de frente. Eu ou também o Fernando, o Marcelo, o Laércio. Então, em Suzano ali nós temos um trabalho bem desenvolvido. Claro Uhum, que isso não foi possível chegar nos resultados que nós temos hoje sem equipe. É uma legal. coisa que eu defendo muito hoje, como gestor comercial, é informar pessoas que têm essa cultura de atender bem, sabe? Uhum. De dar um sorriso para as pessoas. Galera, pega essa dica, hein? Seja aquele colaborador de 1.000.000, de 2.000.000 da empresa. Eu falo para meus colaboradores que, assim, se ele tem um sonho, veste a camiseta do sonho dele e usa a nossa empresa para realizar o sonho. Porque acho que todos os colaboradores que passaram por lá, a gente ajudou dando consultoria financeira para ele trabalhar bem a questão das finanças. E aí, Cleito, a gente tem aqui um debate, né, muito apaixonado sobre empreendedorismo. Ah, vamos empreender que você vai trabalhar menos, vamos empreender que não sei o quê, é a liberdade financeira. De fato, tem algumas verdades aí, mas empreender, e principalmente no nosso cenário tributário hoje, é muito difícil no Brasil. Você precisa usar todas as suas forças e as forças que você não tem que ser muito criativo para você alavancar a sua empresa e ela conseguir ter uma sobrevida, né, 5, 10 anos, 20 anos e você conseguir fazer sua empresa caminhar. Porque a gente tem os dados do IBGE que mostra que cada, né, 80% das empresas que abrem, elas fecham em 2 anos. E aí você vê a dificuldade de empreender. Então você que às vezes quer empreender, começa pelo mundo corporativo, começa pela CLT, começa, né, tem bons empregos no mundo corporativo, né, de gerência, de gestor, de vendedor. Hoje acho que todo mundo precisa ser vendedor, desde o dono, né, a faxineira, que precisa, não tem jeito. Você precisa vender, e não necessariamente um produto, mas é o que nem você falou, se vender, né, você precisa se vender. Então galera que tá acompanhando a gente, pega essa dica. Seja aquele colaborador de 2.000.000, seja aquele colaborador que tá empurrando a empresa. Então, Sim, o empreendedor, ele vai reconhecer isso, Cleito. com Né? Ele certeza. reconhece isso. Com certeza, eu acho que não. Um dos caminhos que a pessoa pode percorrer, ela quer ser bem, trabalha com alguém e seja leal ali ao lado Exatamente. dela, que a sua hora chega. A sua hora, É com só ter certeza, paciência. a sua hora vai chegar, né? Hoje, eu tenho essa clareza muito no meu dia a dia com a minha equipe.
Primeiro ter um bom plano de negócio para o seu colaborador. Uhum, Ele é o ponto fundamental, legal. né? Ele que vai tracionar ali. Então, você ter um plano de vantagem, de benefícios, você criar condições para que eles trabalhem ali dentro de um ambiente agradável. Cara, e isso vai. Aí vai um pouco do administrativo e do comercial, né, Walter? Isso vai desde o papel higiênico que você coloca no banheiro para o seu colaborador, cara. Exatamente. E com esse apagão de mão de obra, as empresas elas vão ter que melhorar a relação com o seu funcionário. De aumentar a questão né, de salário, de ter uma condição boa para manter esse talento lá. Porque assim, os bons estão empregados. Né? Tem aquele, mas tô desempregado. Tem alguma coisa errada. Se o cara não tá trabalhando, tem alguma coisa de errado. Porque os bons estão trabalhando. E hoje as empresas têm esse desafio, porque o trabalhador, né, aquele trabalhador, ele pode escolher aonde ele quer trabalhar. E eu tô vendo uma mudança de cultura, Cleito. Nós que estamos aqui na Zona Leste. Então, muitos daqui saem da Zona Leste para vir para o centro. Então, pega, ou do extremo, né, dos extremos na Grande São Paulo. Demora 2 horas para chegar. Tem muita gente que já não quer mais vir para São Paulo. Sim. Às vezes ele prefere empreender, montar lá um estúdio de beleza, fazer um pão caseiro em casa, porque ele não quer ficar 4 horas no transporte público, que é um caos. Né? Então, essa mudança de cultura e as empresas precisam estar preparadas para esse novo cenário, né? Quando a gente fala de mão de obra, da relação chefe e funcionário. Sim, e também, Valdos, o mundo digital também, né? Eu Correto. colocaria, acrescentaria aí que além da oportunidade hoje dos grandes centros urbanos, eles estão indo para as macros regiões das próprias cidades, então há um processo migratório do comércio. Então, existe um processo migratório do comércio. Então, hoje, um exemplo, o cara que vai montar uma loja de roupa numa avenida principal, quanto que ele vai pagar num aluguel ali? Então, hoje, não faz mais sentido você estar naquela rua, uma vez que o comércio está indo para Pro digital. o digital ou para micro-regiões. Né? No Uhum. caso, como Suzano, você tem 3, 4 centros já expandido ali, que num futuro próximo aí de 4 a 10 anos, vai fazer uma migração muito grande. E você vê pontos fechados na área Na central. área Você só abriu um central exemplo e lá abrindo mais voltado no bairro. voltado no bairro. Então você vê pontos que eram extremamente disputados hoje fechado. Uma para questão de valor, outra para questão digital. Então, Uhum. hoje a pessoa que está empreendendo aí, hoje tem maneiras muito de ela empreender dentro de casa. Há uma questão de você colocar uma remuneração também, hoje diferenciada. Mais um exemplo, eu tenho um colaborador que vem da Moca para trabalhar em Suzano, fazendo o processo ao O contrário, porque contrário. ele falou assim, cara, compensa mais eu ir para Suzano, que é contra fluxo, do que eu trabalhar em São Paulo, né, numa Ornari, numa Bom Tempo. Cara, eu fiquei 1 ano trabalhando ali na São Bento, assim, loucura, né? Você pegar 4 horas de trânsito, 2 horas de metrô, e aí você tem que optar, ou você vai de carro, ou você vai de moto, enfim, porque é loucura mesmo. Cleiton, antes da gente entrar no próximo tema aqui, que é no setor moveleiro e quais são os futuros do mercado, quais que são né, ali os avanços, você também era fotógrafo, né, urbanista. E aí isso te deu vantagem na questão né, do design, nas tendências? Como que era isso? Porque você era fotógrafo, né? Eu lembro que você com a câmera ali tirando foto aqui e ali. E como que foi essa mudança 360 graus aí? A fotografia, ela me deu um olhar artístico, né, então Legal. a fotografia ela tá ligado à arte, né. Então hoje nós fazemos móvel planejado com arquitetura, Mas então tá no mesmo olhar. Claro que me deu uma mega vantagem, um exemplo, quando eu faço uma renderização, que é fazer a imagem em 3D, o enquadramento que eu coloco ali, o pessoal fica olhando e falando: "Nossa, olha o enquadramento que ele faz", é um olhar ali de fotógrafo. Quando você pega um detalhe mesmo, como você falou, colocar um quadrinho da foto da em cima pessoa da dentro, estante. em cima lá no quarto dele, né? É um pouco do olhar de fotógrafo, né? Então, uma fotografia para mim, ela, por muito tempo, ela me ajudou financeiramente. Hoje eu olho ela como hobby. Eu sou um apaixonado por Sebastião Salgado, a obra que ele fez. Então, a fotografia ela foi uma parte muito importante da minha vida ali. Eu tive bons professores que fizeram eu olhar para o ângulo certo. A fotografia urbana foi muito importante por fotografar prédios, por fotografar comércios, por fotografar pessoas em situação de rua. Então me deu um novo Novo olhar olhar. para quando eu entrasse dentro do setor, eu falava, cara,
a arte continua, né? Eu só mudei ela ali, né? E eu sempre fui um fotógrafo comercial, né? Então eu vendia muito bem, eu fiz muito casamento, né? Muito, Aí, ó, muito bom. inclusive, seu cameraman aqui, eu fotografei o casamento dele. Cara, ó, pra quem não sabe, o Cleito, ele fotografou o meu casamento no civil. Eu tinha uma empresa, né, tem uma empresa de eventos ainda, eu faço pouco eventos agora, mas em alguns clientes meu, o Cleito atendeu também. Então, a nossa relação aqui já é antiga, né, Cleito? Então, Graças a Cleito, Deus. eu vi o Cleito crescer enquanto pessoa, enquanto profissional, enquanto marido, filho, né, enquanto irmão, tio. Então, né, essa pessoa maravilhosa. Cleito, você tem uma dupla função, né? Você é gerente administrativo e comercial, né? Isso te dá uma visão 360 do negócio, mas isso também entra na questão de receita, custo, e aí não só financeiro, né? Você tem a visão do mercado, mas eu queria que você falasse também um pouco da questão da saúde, que a gente, né, teve um episódio recente aí. Eu queria que você falasse dessa visão geral e a gente entrasse um pouco também para o nosso cuidado enquanto pessoa. Sim, sim, Walter. São duas coisas que se complementam, né? O administrativo, ele é fundamental, então você vai olhando desde do tempo do colaborador ali, da folha de pagamento, das margens, da folha de pagamento. Então você vai acompanhando essa parte. Na parte comercial é mais agressiva, é prospecção, É o marketing, é o marketing. Então, eu acho que estar nas duas funções acabou me dando uma habilidade de olhar setores que são importantes, né? Como hoje eu estava saindo de manhã conversando com uma colaboradora nossa, nós estávamos escolhendo a cadeira que eles iam sentar, porque tinha que ter, eles foi com quase 7 horas sentado, então não pode ser qualquer cadeira, eles sim, trabalham ali. Então, o administrativo, ele traz muito essa questão de você olhar os detalhes, né, da empresa, da para garantir rotina, o para você garantir o processo. processo funcionando. Para você garantir o processo funcionando. Então, uma empresa ela se torna forte quando ela olha a qualidade de vida do seu colaborador. E quando nós, dentro da gestão, conversando muito com o Fernando, o Grupo Casearte tem essa cultura também, nós começamos a fazer as melhorias pelo pessoal que entrega Uhum, na logística. Lá no depósito, o cara que carrega a madeira no braço, né? Aquele ali foi o que uhum, teve os primeiros benefícios. E a legal. segunda foi o pessoal que faz a limpeza da loja. Então, o pessoal que faz a faxina, que limpa. Então, quem foram as primeiras pessoas quando nós começamos a olhar a mudança de cultura da empresa? Nós fizemos a escala lá de baixo até chegar lá em cima. Então, hoje o colaborador ele tem a cesta básica dele, ele tem uma ajuda de custo. Hoje, se ele bater uma meta, ele tem uma premiação um pouco a mais, seja o pessoal de entrega, seja o pessoal da limpeza, o pessoal do comercial, ele já vem ali já engajado, ali é tabela de comissão, então ali é agressivo, Exa- mas nós temos outro setor também, se você não sinta a vontade de estar no comércio, de estar ali na ponta na linha de frente, nem todo mundo é do comercial. Sim, O comércio é técnica, né? Venda é técnica, então dá para aprender, dá para ensinar. Mas tem uma galera também que é da criatividade. Eu tenho colaboradores que, dentro do processo da criatividade, o Walters, eles triplicaram o faturamento deles. Só criando. E ali eles fazem isso com muito prazer. Né? Fazem isso com muita. eles têm prazer na Na entrega. entrega. E aí não é o contrato. Eu gosto do contrato, né? Eu sou de uma geração, até eu falo pros diretores, eu falo assim, eu sou de uma geração que eu gosto de receber minha premiação no cartão porque eu quero ir ali na padaria e eu quero pagar para minha família. Legal. Essa nova geração, eles têm outros valores. Então, mais do que a premiação, talvez para eles é importante, Walter, eles receber um voucher de um restaurante, um dia no spa, né? O seu colaborador tá na casa dele domingo, chegar uma cesta básica lá com o nome da empresa, o café da manhã, e cara, e você fazer parte daquele descanso dele, Legal. sabe? Eu acho que são esses pontos que são fundamentais e é esses pontos que tracionam uma empresa para frente. Uhum, É isso que avança aí, e a parte administrativa faz olhar isso. Né? uhum. Faz olhar esse seu colaborador de ponta a ponta. Eu acho que eles são o sucesso da empresa, né? Em 2022 eu tive um burnout. Cara, eu parei. Eu vim num, assim, a nossa geração tem muito isso na entrega, né? Então, a gente quer entregar, a gente olha o trabalho como algo satisfatório. Eu, às vezes, e minha esposa, ela briga muito comigo, né? Porque às vezes eu vou pra uma férias, esse dia eu fui pra um cruzeiro, fiquei 9 dias no cruzeiro, já no segundo dia eu já tava querendo colocar internet no navio pra poder mandar mensagem pras pessoas, pros clientes. Enfim, nós fui pra Maceió, e aí no terceiro dia eu já tava
né, acionando o cliente, falando, e assim, a gente não consegue às vezes parar, mas, né, eu tive esse burnout, eu dei uma ressignificada na questão, né, tô tentando equilibrar, não consegui chegar no equilíbrio que eu gostaria, mas você também teve um negócio ali também, que você deu uma parada, e como que é isso? Como você tá equilibrando essa questão depois do que aconteceu? Primeiro rezando muito, né? Tendo muita fé em Deus, né? Pra não voltar na intensidade. Mas na verdade, quando você faz aquilo que você gosta, você se dedica muito e acaba que você, quando se vê, você tá tragado, né? Não Ex pelo negócio, mas porque é muito gostoso você planejar, né? ex Você traçar e você ver as coisas acontecer, Walterson. Então, acho que há uma grande diferença, né, entre o excesso ali de trabalho, mas de dedicação, mas também essa questão da qualidade de vida é importante, né? Eu, particularmente, eu tive uma paralisia de Bell, né, que Uhum. ela foi causada por estresse, por fadiga, por estresse e por fadiga, e que pra mim foi um choque, porque pra mim tava tudo certo, Walterson. Tava tudo bem. Eu puxar 10 horas, 11 horas entre planejamento, conversa, Reunião, reunião, tava cliente. tudo normal. E aí, foi no dia do meu aniversário, os colaboradores da empresa fizeram uma festa ali, e nós estava comemorando, e aí o pessoal falou, Cleiton, você não tá piscando um olho. Eu falei, não, tá tudo normal, eu tô bem, nós estamos conversando. E quando eu vi, eu me peguei ali com essa paralisia, no qual eu tive que parar um pouco ali a jornada de serviço, reorganizar, ir pra fisioterapia, fazer acupuntura. Então, me trouxe uma questão. Eu nunca cobrei do meu colaborador me acompanhar. Uhum. Essa Essa é é a uma realidade, diferença, sim. né? Você não pode fazer o ritmo, né? Eu gosto de fazer corrida. Aprendi com um primo meu correr, né? É Agora muito fazer faz maratona. E uma coisa que ele me ensinou que é magnífico, as primeiras vezes que eu fui correr, Walter, eu saí correndo e, cara, isso uma explosão, né? bah! Uma explosão. E aí cheguei na metade do caminho ali, eu já Já tava cansado. E aí eu fiz isso a primeira vez, segunda, teve uma vez que ele foi correr comigo. E ele me ensinou uma coisa muito básica. Eu queria passar todo mundo, acho que é sou do comércio, eu gosto de competitivo. competir. Aí ele falou, Cleiton, você vai estar correndo, você vai chegar, vai ter uma galera que vai estar no mesmo ritmo que você. Quando você encontrar essa galera com o mesmo ritmo que você não passa ela, cara. Você permanece junto com ela, porque ela é o combustão para você chegar até o final da Uhum. sua jornada. E eu falei, cara, como eu não reparei isso? Como eu queria passar todo mundo. E ali eu tava com a galera que corria no mesmo ritmo. Então você tem que entender que o seu colaborador não está no mesmo ritmo que você. Então Exatamente. quem vai estar no mesmo ritmo que você? Então você tem que olhar a sua empresa, Walters, com uma coisa bem básica, né? Primeiro, quem são os seus colaboradores crianças? Uhum. Quem é novo na sua empresa? Quem tem aí de 6 a 1 ano? O que você faz com a criança? Com a criança, você educa, você ensina. Exato. Ali você já prepara ela para o não, já prepara ela ali. Quem são seus colaboradores que já são os adolescentes? O que um adolescente faz? Ele reclama. Então é aquele colaborador que vai estar na sua empresa ali que vai, mas essa empresa, tal, tal. O que você faz? Ali você ensina a cultura. Ali você ensina os não, os limites, fortalece a cultura. Você já tem os adultos na sua empresa. Quem são a galera que já tá com você ali, que já tá 2, 3 anos? Esse você já dá meta. Esse Uhum. você já cobra resultado, né? E quem são a maturidade da sua empresa, que é a galera que já tá mais velha. Esse você promove, Esse você Walters. já Esse você já fala, cara, você pega um projeto e fala, a partir de hoje, esse projeto aqui, esse segmento aqui, quem vai tocar é você. uhum. Então esse colaborador vai fazer com que você tenha menos sobrecarga. Então hoje eu me dedico 100%, Walterson, primeiro, à formação de equipe, porque a formação de equipe evita de você ter sobrecarga. Sim. E essa questão da saúde é muito importante, Walter. Não tem como não pensar. E principalmente agora, que é uma geração mais nova, né? Uma geração que chega, uma geração Z, que chega e vê um cara trabalhando 12 horas, Você fala, esse 10 cara é horas, eu falo, esse cara é maluco. maluco, né? Eu acho que só mais maluco que eu, o cara que me contratou, que é o Fernando. Fala, ele e o Fernando são igualzinhos, são doidos por trabalho. Mas não é que é doido por trabalho, é porque nós gostamos de fazer aquilo ali. E aí, quando vê, passou 10, 12 horas, nós falou, putz, cara, nós temos que ir pra casa. Nós temos casa. Então, vai uma dica, case bem, viu? É, Se você quer ser empreendedor, case bem, porque quem está junto também sofre também. sofre Então, não é só muito. você que sofre, a sua colaboradora também sofre quando você se dedica demais. Legal. Cleito, com essa visão completa, né, que você tem aí do Grupo Casiarte como diretor administrativo, né, comercial, qual que é o maior desafio? Logística, gestão de estoque ou a concorrência, e-commerce, porque agora também agora tem esses móveis planejados que a galera compra pela Shopee,
né, e aí quais que são os maiores desafios nessa questão? Eu acho que o maior desafio do segmento vai ser a questão de, organizar, a inteligência artificial para dentro do Correto. negócio, a estabilidade ali da mão de obra, porque hoje o ramo de marcenaria é um ramo muito antigo, em Uhum, que a cada vez mais vai passando o ano, você tem menos colaboradores ali na ponta, sim. né, fazendo o processo da montagem. Então acho que o maior desafio hoje ele vai estar voltado para todas as empresas em como se comunicar via as redes sociais, Uhum. eh, Sem via parecer aquela coisa automatizada, automatizada, robótica. porque, a IA ela vai ajudar ajuda e vai ajudar muito, mas ela não vai substituir o ser humano, Sim. né, ela é uma ferramenta que ela colabora. Então, assim, não é a IA que um exemplo, eu tô vendo, alguns empresários da cidade usando IA demais, eu falo assim: "Cara, a IA tá fazendo o cara trabalhar, e tem que ser ao contrário, né, a Uhum. IA tem que trabalhar pro empreendedor". Então eu acho que os grandes 2 desafios que no setor que tem aí, pro segmento, é a questão de olhar o futuro das mídias sociais, da internet, da inteligência artificial, e o outro, né, que já é uma dor do empresário, vai ser a questão da mão de obra, né, o Uhum. processo da produção ali dentro da casa do colaborador. Legal, isso é importante ficar atento, né? Tecnologia, mão de obra, como que isso pode caminhar junto dentro de um equilíbrio. Então, isso é um debate que eu acho que todos os ramos estão fazendo, né? Desde o de serviço, desde quem vende algum tipo de produto, vai precisar estar muito atento. Cleito, questão da liderança, né? Do fator ser humano, né? Você tem um pilar aí, liderar, você tem a sua biografia, né, que é um especialista em liderança, apaixonado por transformações pessoais. E como que é isso, lidar com a equipe, tanto do RH quanto quem tá na ponta? Porque quem tá na ponta recebe muito não, muita porrada. Sim. E você que tá na posição de liderança, você precisa acolher esses colaboradores e conseguir também, né, dar vazão a essa ansiedade, a tudo que cerca ali as técnicas de venda, de gestão de pessoas. Então você é um líder, né, um líder nato, já construído, forjado na base. Como que você constrói isso, esse fator ser humano? Hoje, Walterson, primeiro é a minha filosofia de liderança, Walter, ela tá ligada ali à amostragem. Então, primeiro a entrar em campo sou eu. Então, se a gente vai fazer um programa de expansão, de conversar com os arquitetos, o primeiro que vai conversar com os arquitetos para entender Uhum, como minha equipe tem que se comportar vai ser eu. Então, eu assumo essa questão da dianteira ali junto com a equipe, preparo, entendo o mercado, volto para eles já com treinamento. Falo, olha, a abordagem aqui é nesse estilo. Eu acho que liderar é uma questão de paixão. legal. Você ser bom e fazer bem feito é obrigação, né, você liderar, uma equipe é uma questão de já de querer, né. Então, hoje primeiro, você quer ser líder? E por que você quer ser líder, né? Só pelo status? Só pelo o fator financeiro? Uhum, Então, hoje eu lidero a empresa 100%, eh, na dianteira. Então, vai ter um programa de implantação, tem que conversar com o poder público, tem que conversar com o empresário. Quem vai conversar primeiro? Eu e o diretor. uhum. Então, o empresário, o empreendedor, ele tem que entender que algumas partes, antes que ele passe para a equipe dele, ele tem que entender como funciona o mercado. Então, uma filosofia que nós temos tocado lá, um exemplo, você vê vídeo dos diretores hoje na internet, eles, cara, nem precisavam, mas estão lá, gravando conteúdo, indo para dentro da casa do cliente, fazendo um bom atendimento, fazendo um bom pós-venda. Então, eu acho que tudo isso fecha a liderança. Legal. Cleito, aqui a gente já está indo pro final aqui dessa nosso bate-papo, né? E falar desse trabalho, né, que você desenvolve, até conhecendo você pessoalmente, né? A gente sabe da sua trajetória e a gente fala que nada resiste a um trabalho sério, né? E aí eu queria que você deixasse um recado, uma dica para essa galera, tanto que está entrando no mercado de trabalho, que quer fazer o trabalho CLT, né, que busca uma colocação no mundo corporativo, que eu acho que, né, tem muitas boas oportunidades para a pessoa crescer e também aquelas pessoas que querem empreender. Gostaria que você deixasse uma dica para essa galera aí. Ter humildade, né? Tenha humildade de começar, né? Entenda que a vida são degraus. Você vai subindo ponto por ponto. Você que está chegando numa empresa, se você é novo da geração Z,
cara, se sinta à vontade de conversar com o seu gestor que tem mais maturidade, que já tá um tempo nessa jornada, que já sabe os caminhos. Eu acho que tem muito espaço, Walterson, para geração Z. Eu tenho equipe da geração Z, que a performance deles, o Walterson, é absurda. Tem muita gente na internet falando que não dá para contratar a geração Z, que prefere a galera de 30 a mais. Cara, eu tenho contratado a geração Z e os resultados têm sido magníficos. Então, primeiramente, tenha muita humildade por onde você iniciar a sua jornada e seja feliz, cara. Sorria. Fique sem medo, independente da função que você assumir dentro da empresa, tenha humildade, simplicidade e sorria. Sorri que você vende, sorri que você cresce. Essa era a Legal. minha dica, Walter. Bacana. Galera, já aproveita aí para seguir as nossas redes sociais, né? No Foco Empresa. Tem aí o Academia da Comunicação, então todas as nossas redes. É importante você vai aqui, você vai receber várias dicas. Vamos trazer especialistas, que nem o Cleito Ramos aqui, que é especialista no ramo moveleiro. É um cara que manda muito bem projeto, é um cara que tem um olhar refinado. E aí você vai ter, né, oportunidade de conhecer, né, a figura do Cleito, que é uma pessoa que tem muito para mostrar, muito para ensinar. E é um cara que a gente quer mais vezes aqui, Cleito, falando sobre venda, falando sobre projeto, trazendo novidades sobre o mercado. Então, você que está nos acompanhando, já siga nas redes sociais. Cleito, deixa aí as redes sociais também do Grupo Casa e Arte, como a galera pode ir lá tomar um café, aquele café com o Cleito Ramos. O café faz parte, da nossa recepção lá, sempre fazer um café para cada cliente que a gente atende. Nós estamos na Avenida Antônio Marcos Figueira, com a Prudente de Moraes, número 40, no centro de Suzano. Quiser acompanhar a gente, Grupo Casa e Arte no Instagram ou www.grupocasearte.com.br. Siga a gente aí, se puder compartilhar e parabenizar aí vocês aí pelo trabalho que vocês estão fazendo. Isso eu acho que é muito importante, essa troca de conhecimento, Walterson. Acaba ensinando, Uhum. né? E eu acabo levando também. Então é uma troca, É uma né? Eu troca. deixo aqui, mas levo também aqui lições aqui antes no café aqui a gente conversando sobre o mercado de trabalho, como que tá as relações. Então, parabéns aí pelo trabalho, parabéns à equipe também aí que se dedica, né, a fazer um bom serviço. Pessoal, tamo junto. Legal. E ó, falar que aqui é um espaço de conexão, é um espaço de troca. Eu acho que a maior conexão, Cleito, com o cliente ou com, né, as pessoas é a troca, né? Isso que a gente fez aqui é a conexão e a gente vai colocar esse material lá nos nossos canais e vai se conectar com outras pessoas, pô, é verdade, né? E aí ele tem alguns insights. Então eu que agradeço, né, a sua participação aqui. Quero agradecer também os nossos apoiadores aqui, a Faculdade Sim, Imprecop, né? Agradecer a Academia da Comunicação pela produção, né? Aqui para todos que nos acompanham. Então curta a gente lá no YouTube, curta a gente também, né, no Spotify, que agora tá no Spotify, né, Raul? Tá lá no Spotify. Então eu quero agradecer a todos, né, que estão nos acompanhando aqui na Academia da Comunicação, que é um projeto novo. Ele tem início, meio e fim. Mas é um projeto piloto para trazer pessoas aqui, Cleito, para a gente poder fazer essas conversas, mostrar de fato as mentes, né, estratégicas que estão por trás, né, de grandes negócios. Então, meu Cara, querido, muito obrigado mesmo, obrigado valeu. e seja bem-vindo e Demorou, volte de mas novo. chegou, né? Demorou, mas chegou. Chegou. É isso aí. Não é?